vereadores e vereadoras jovens, simbolizando nossa patriótica confiança de ordem e no progresso dos destinos da nossa terra e da nossa gente. Declaro aberta a primeira sessão ordinária da 13ª Legislatura da Câmara Jovem, nesta quarta-feira, dia 2 de abril de 2014. Peço a todos uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Solicito à secretária, vereadora jovem, Amanda Peixoto Lacerda, que faça a leitura da pauta da sessão. Requerimento. Vereador jovem Denner de Jalter Ramos dos Santos Júnior, processo 1/2014, informações sobre coleta seletiva. Indicações. Vereadora jovem Bianca Cristina da Silva, protocolo 40/2014. Melhorias na sinalização de trânsito ao redor da Escola Estadual. Professor Vicente Ferreira dos Santos. Vereador jovem Denner de Jalter Ramos dos Santos Júnior, protocolo 42/2014. Implantação de faixa de pedestres na rua Júlio Mesquita, de frente ao Colégio Liceu Anglararas, número 905. Protocolo 43/2014. Melhorias na iluminação do Parque Ecológico Municipal Dr. Gilberto Meto. Protocolo 44/2014. Limpeza e manutenção em terreno localizado na rua Manuel Busolim, Jardim Busolim. Protocolo 45/2014. Operação Tapa-Buraco na rua Alberto Castro, Jardim Nova Europa. Protocolo 46/2014. Operação Tapa-Buraco na rua Ciro Lagazzi, Jardim Cândida. Vereador jovem Felipe Pereira Polizel, protocolo 41/2014, instalação de ondulação transversal lombada, na Rua Matão, no bairro Jardim Piratininga. Ofício recebidos, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais e Gabinete. É o que consta da pauta, presidenta. Passaremos agora à segunda parte. Tribuna Livre. Fará uso da tribuna Felício Tomás, para discorrer sobre os 50 anos do golpe militar de 1964. Solicito que a vereadora Mirla Ferraz acompanhe o filósofo Felício até a tribuna. Felício, você tem 10 minutos para suas considerações. É um prazer estar aqui nessa casa, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Antes de começar, eu quero pedir um favor para vocês. Eu venho aqui e quero convidar vocês todos, familiares e que repercutam por aí, que nessa sexta-feira, lá no Centro Cultural, às 20 horas, nós temos o já tradicional Café Filosófico. Nesse mês, o tema será o tempo. Muitas vezes nós falamos que o tempo passa rápido, ou que o tempo demora. Esperar o tempo de um micro-ondas demora, de um forno é diferente. Então, eu convido a todos vocês. A palestrante será a Raquel Chiaradia. É complicado em 10 minutos falar quase 100 anos, mas vamos tentar. E o meu principal objetivo aqui não é ensinar nada, eu não sou professor de história, mas é levar a vocês, são todos aqui bem mais novos do que eu, levar a vocês a necessidade de estudar. E a necessidade de não falar para o povo, mas sim estar com o povo, né? Então, eu pretendo ser assim um incentivo a que vocês estudem essa história do Brasil, a história das Américas, a história desse nosso universo. Sem o conhecimento da história, a gente não é nada, por mais chato, por mais óbvio que seja. Vamos voltar na época da guerra.
Na época da guerra, os países estavam preocupados com a guerra. E como os grandes países estavam preocupados com a guerra, os pequenos, tipo o Brasil, podiam ter uma indústria à vontade. Então a indústria do Brasil cresceu. Quando a indústria cresce, você tem salário. Quando tem salário, a vida está mais ou menos boa. E as organizações populares eram um tanto fortes. Quando eu falo organizações populares, eu falo sindicatos, eu falo associações dos estudantes. Quando a guerra termina, os países voltam à produção e os pequenos países voltam a ser pequenos. E as grandes potências, Estados Unidos e Rússia, brigam uma com a outra na tal da Guerra Fria e dividindo o mundo em seus pedaços, em seus feudos, em suas colônias. Nesse sentido, a produção brasileira começa a entrar em baixa. Quando a produção entra em baixa e os sindicatos estão organizados, o salário cai, mas o sindicato grita por melhores salários, grita por uma melhor organização, grita por uma melhor qualidade de vida. Os de cima tremem. Ao tremer, se ajuntam, e se ajuntam, fica fácil a gente depreender. Além disso, nós temos construção de Brasília. Foi uma época de euforia, de corrupção e de inflação. Aqui em Cordeirópolis nós temos pessoas que entravam em Brasília por um lado, saíam por outro, entravam por um lado, saíam por outro, vendiam 10 vezes o mesmo caminhão de tijolo. Vou dar um exemplinho idiota. Nós temos a saída da capital. Não, uma beleza, vamos para Brasília, sim. Mas o Rio de Janeiro representava uma cidade um tanto quanto organizada. Brasília não. Aí que surgem todas as mordomias para os políticos para que eles passem a ir para Brasília. Precisa pagar avião, precisa isso, precisa aquilo. Nós temos até férias em Brasília que correspondem àquilo que na Europa é período de neve, que o pessoal não consegue se locomover. Então todas as mordomias vêm muito dessa época para satisfazer isso. Aí nós temos a eleição de Jânio, a renúncia de Jânio. Os militares e alguns grupos não querem o Jango. Por que não querer o Jango? Porque acreditam que ele seja comunista. Ser comunista é sinônimo de gente que não presta. Última categoria, última, abaixo do embaixo. Ele estava em viagem, então não se pode, Aí entra toda a influência dos americanos, todo o dinheiro, isso na América inteira, Não é um acaso no Brasil, é um projeto para manutenção de um poder. Acho que muita gente aqui tem raivinha da Argentina. Quem ensinou o brasileiro a ter raivinha da Argentina? Americano e russo. Por quê? Porque não era interesse nem de um nem de outro que a gente estivesse unido. Porque se a gente estiver unido é pior para eles. Mas a gente cai nessa, não, nós temos Pelé, eles têm. Para com isso. Sabe, isso é uma bobagem. Como diz o Chico, aqui na terra estão jogando futebol, é muito samba, muito rock and roll. Cabeça, para pensar. Então, junta aí uma população mais organizada, mais exigente, menos atendida. Nós temos aquilo que o Jango, as reformas de base que o Jango fala. Estudem a carta quando Getúlio se matou. São as mesmas coisas. Até hoje, reforma agrária. Quem põe o pé nessa ferida? Quem põe o pé? Quem? Quem põe o pé nas tais reformas de base? Nas tais reformas estruturais? Ninguém. Ninguém. Porque hoje nós temos pouquíssimos líderes
Aqueles, como eu falei, que não falam para o povo, mas falam com o povo. Aí nós temos o golpe. Por que é um golpe? Porque você tira alguém que foi legitimamente eleito em nome de um pensamento. O pensamento dele está errado, o meu está certo. São dois pensamentos equivalentes. É muito fácil dizer para quem pensa diferente da gente: você é burro. É muito fácil isso. A gente vive isso. Aqui no município nós vivemos isso. As minorias são manipuladas pela informação. E não era isso que os jornais faziam nessa época? O ano passado vocês viram a Globo se penitenciando de ter apoiado 64? Agora? É digno, mas agora? Com as diretas foi a mesma coisa. Então, quando nós temos o golpe, nós temos uma união. Militares, industriais, políticos, alta burguesia, imprensa, americanos, Guerra Fria. Esse é o panorama do golpe. Penso eu que a grande pergunta vem agora: e o povo? A população foi oprimida, foi desmantelada. A grande vitória do movimento ditatorial de 64 foi sobre o povo. Acho que muitos de vocês já tentaram pensar alto nas escolas que vocês vivem. Puderam? Muitos que me ouvem aqui já tentaram pensar alto na cidade. Puderam? Se sentiram reprimidos? A ditadura de 64 ganhou. Foi vitoriosa. Foi vitoriosa porque desmantelou a política. Os mesmos que apoiaram a ditadura estiveram junto com Fernando Henrique, estiveram junto com Lula. Os mesmos, a mesma imprensa. Fechou-se os sindicatos. Por que um Fernando Henrique foi posto para fora? Porque ele era líder dos professores mais novos da USP. Só isso. Põe para fora. A maior lista dos que perderam os seus poderes não foram de políticos, foram de sindicalistas, de líderes estudantis. Porque eram aqueles que podiam representar uma liderança. Os estudantes. E para terminar, ser contra é ser comunista. Tortura e censura. Na semana passada, alguém depondo numa das comissões da verdade, dizia assim: não sei quantos eu matei. E se vocês quiserem saber de mim, vão ter que me torturar. Estou à disposição, se tiver tempo para perguntas, se eu souber responder. 10 minutos. Concede parte. Primeiramente, Felício, eu quero agradecer por ter aceitado o convite e vir abordar sobre esse tema e parabenizá-lo pela excelente abordagem. Só isso. Sexta-feira estarei presente, acredito que os demais também gostarão de participar. Obrigado. Agradeço ao Felício pela presença e pela importante participação. Obrigado. Dando prosseguimento à sessão, passaremos à terceira parte, palavra livre. Uso da palavra pelos vereadores jovens pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, vereador jovem Denner.
Boa noite, presidente. Bianca, nome da qual cumprimento os demais componentes da mesa diretora. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras jovens, público presente e internautas. Agradeço a presença da minha primeira suplente, Júlia Risberg, nome da qual cumprimento a presença dos demais suplentes. Bom, antes de falar a respeito das minhas indicações, gostaria de usar esse espaço para comentar um pouco sobre o golpe militar de 64. Eu não presenciei esse período, mas a história ensinou-me desde cedo que o golpe militar em 31 de março de 1964 manteve o Brasil nas trevas por 21 anos. Os anos de chumbo mesclaram participação de golpistas civis e militares nesse sombrio período de crimes contra a vida e as liberdades individuais. Uma geração de inteligência foi torturada na censura ou foi eliminada fisicamente por fazerem oposição ao regime fardado. A ditadura militar produziu um dos períodos mais violentos e mais corruptos já vividos no país. Além de prender, torturar e matar opositores, o regime mantinha relações promíssuas com os empresários e imprensa que lhes davam sustentação política. Em troca, o Estado lhes retribuía com negócios, obras e informações privilegiadas. Pais de peso foram obrigados a fugir e viver no exterior, e quem ficou sucumbiu. 50 anos depois, tudo é história. Ainda que existam feridas abertas, corpos enterrados em covas clandestinas e demônios na espreita. Enquanto isso, nosso país aguarda ansiosamente pela Copa do Mundo. Para que nunca se esqueça e nunca mais aconteça, esse evento e os 21 anos obscuros que o sucederam sirva de lição para nós, brasileiros, e que essa lição nos ajude a construir uma sociedade mais justa, moderna e verdadeiramente democrática. Pois o passado nós só podemos estudar, enquanto o futuro nós ainda podemos construir. Agora, sobre minhas indicações. Solicitei através da secretaria competente a implantação de faixas de pedestres na rua Júlio Mesquita, em frente ao colégio Liceu Anglo Araras. É de extrema importância a implantação dessa sinalização para garantir segurança para todos os pedestres e estudantes que circulam pelo local, como acontece nas demais escolas. Acredito que em todas as entradas há faixa de pedestres para os estudantes e pessoas atravessarem. Protocolei também uma indicação solicitando uma limpeza e manutenção em terreno localizado na rua Manuel Buzolin, atendendo às reivindicações de moradores que reclamam desse terreno por ele se encontrarem abandonado e com mato alto, o que facilita o acúmulo de lixo e proliferação de animais peçonhentos. É necessária uma atenção especial no Parque Ecológico Municipal Dr. Gilberto Meto. O Parque Ecológico é um espaço de lazer para os munícipes. No período noturno, as pessoas acabam não frequentando o local e não também realizando suas atividades por conta da iluminação precária e da falta de segurança. Minha indicação é uma melhoria na iluminação. Eu espero contar com o apoio da secretaria competente. É importante manter esse espaço bem iluminado e com segurança para que todos possam usufruí-lo da melhor maneira possível. Fiz uma indicação de operação tapa-buraco em duas ruas, na rua Ciro Lagazzi e na rua Alberto Castro. Os moradores dessas regiões vêm reclamando dos buracos que causam transtorno de algum tempo. A situação dessas ruas com buraco acaba deixando os veículos sujeitos a danos, causando prejuízos e risco de acidente. Inclusive, essa indicação de operação tapa-buraco na rua Alberto Castro já foi atendida pela secretaria e aproveito a oportunidade para agradecer. Por último, fiz um requerimento pedindo informações sobre o cronograma do programa de coleta seletiva e o destino dela, a fim da população se organizar melhor para realizar essa tarefa. Gostaria de comentar sobre minha reunião, junto com a minha primeira suplente, Júlia Risberg, com o chefe de gabinete, professor Léo. Na oportunidade, eu questionei sobre o andamento de algumas indicações minhas, do meu primeiro mandato, e tomei conhecimento de alguns serviços que vêm sendo feitos e serão realizados pela Prefeitura Municipal. Na reunião, também comentei sobre o assunto das ciclovias e ciclofaixas. E eu fiquei muito contente com o que eu vi. Ele me explicou que a marginal passará por algumas manutenções.
E o projeto das ciclovias e ciclofaixas em nosso município não poderá ser realizada já, por conta dessa manutenção que a Marginal irá passar, alguns trechos ficarão estreitos. E se ali existisse as ciclofaixas, iria impedir a passagem dos veículos. Ou eles usariam a ciclovia e ciclofaixa para fazer ultrapassagem, poderia atropelar algum ciclista que está lá. Então, vai passar por esse período de manutenção da Marginal e depois o projeto já existente de ciclofaixa e ciclovia virá acontecer, segundo o secretário, o chefe de gabinete, professor Léo. E é um assunto, ciclovias e ciclofaixas, que desde a minha primeira sessão, do meu primeiro mandato, eu venho trazendo em pauta. E essa notícia, com certeza, me encheu de esperança. Também comentei sobre a indicação da biblioteca Vai e Vem, que conta de como se fosse uma biblioteca itinerante que fica em shoppings, alguns lugares mais movimentados da cidade. E onde as pessoas pegam os livros e não tem que ter um cadastro para poder pegar, não tem um prazo de devolução. Vai da pessoa querer devolver ou não. E também tem um espaço nessa biblioteca Vai e Vem que conta com uma parte de doação, que as pessoas podem estar doando livro. E não é um projeto inédito, já existe em outras cidades, como em Sorocaba. E muitas pessoas pensam, a pessoa pega o livro e não vai devolver, mas não é assim. Depois de dados, depois de meses de pesquisa lá na cidade de Sorocaba, a porcentagem de devolução é de 80%, né? Então, uma porcentagem alta. Começou com cerca de 6 mil livros, hoje em dia já está com 40 mil livros espalhados em vários cantos da cidade. E o livro é necessário, a população brasileira tem, em relação à leitura, tem um déficit, precisa de mais livros lidos durante o ano, e essa iniciativa é um bom espaço para começar a melhorar essa situação brasileira. Então, para esclarecer melhor sobre esse projeto, sobre minhas ideias, foi marcada uma reunião com o secretário de Ação Cultural e Cidadania, o Mussa Daniel. Quem sabe outra reivindicação vindo da Câmara Jovem não possa ser atendida. Então, eu fico feliz de saber que eu posso contar com essa gestão e deixo esse recado aos meus colegas vereadores jovens. Tragam para essa casa reivindicações. Ano passado, o João Vitor me falou que ele fez um levantamento, cerca de 66 indicações no ano de 2013. Né? Foi atendido mais de 50%, tenho praticamente certeza. E na última legislatura foram cerca de 7. Então, tragam mais reivindicações, podem contar com essa gestão que eles estão olhando com um carinho especial para essa Câmara Jovem. Por enquanto é só, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador jovem Felipe. Boa noite, presidente Bianca. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras jovens. Boa noite, presidente Breno Cortella, que se faz presente aqui hoje. Boa noite a todos os presentes e aos que nos acompanham pela internet. É gratificante participar pela primeira vez de uma sessão representando os jovens ararenses. Gostaria de falar primeiramente sobre uma indicação que fiz no começo dessa semana a respeito da implantação de uma ondulação transversal, lombada, na rua Matão do Jardim Piratininga. Fiz essa indicação à secretaria responsável devido a conversas que tive com moradores do local. A rua citada possui uma considerável descida, onde muitas vezes carros exageram na velocidade, colocando em risco munícipes transeuntes. Haja vista que nessa região do bairro habitam muitos idosos e crianças. Portanto, achei a solicitação pertinente e espero a resposta. Quero agradecer aqui a todos os estudantes do ensino médio da minha escola, o INSA, os quais me elegeram, permitindo que minha grande vontade de ser vereador jovem se concretizasse. Agradeço também a coordenação e direção que me apoiaram e agora fizeram com que a comunicação entre os alunos e eu se tornasse mais fácil, criando uma seção no site da escola chamada Fale com o Vereador Jovem, onde todos podem enviar as sugestões e indicações necessárias para que eu possa ajudar no que estiver ao meu alcance. Não poderia deixar de saudar o filósofo Felício, um grande mestre com quem tive a honra de ter aula. O senhor é sempre sábio em suas palavras. Finalizo hoje falando a respeito dos 50 anos do golpe militar de 31 de março de 1964, que durou até 1985, um momento, no meu ponto de vista, que manchou a história política brasileira. Anos de tortura, repressão, censura, a ilusão do milagre econômico que fez só com que a nossa dívida externa aumentasse, atos institucionais que faziam com que o presidente tivesse cada vez mais poder e a censura aumentasse.
Nessa época, alguns dos principais direitos dos cidadãos foram proibidos, como a liberdade de expressão e o direito de eleger o seu representante, direito esse que nos faz praticar a cidadania. É uma lástima que alguns indivíduos ainda defendam o regime ditatorial, alegando que havia segurança reforçada ou algo do tipo na época. Eles não sabem o que dizem. Devemos aos torturados, exilados e mortos que foram valentes e lutaram contra o regime, a crescente democracia que vivemos hoje em dia. Se não fosse por eles, não estaríamos aqui, entre jovens eleitos democraticamente nas escolas, trabalhando em prol do povo. Nossa missão é trazer, como ocorria naquela época, um jovem participativo e preocupado com a política do país, voltar a fazer com que os jovens incomodem os representantes. Termino aqui com um trecho muito conhecido da música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, um dos principais hinos dos que protestavam contra o regime, um verso que deve nos estimular a fazer um grande trabalho nessa casa, sem perder as esperanças de um futuro melhor. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Por hoje é só, obrigado. Com a palavra, vereador jovem Nivaldo. Leonardo. Dispenso. Com a palavra, esta vereadora jovem. Concedo a presidência à vice-presidente Natália. Boa noite, presidente Natália, secretária Amanda, aos vereadores e vereadoras jovens, suplentes, ao público presente e a todos que nos assistem. Quero comentar sobre a minha indicação, que é uma proposta para a melhoria da sinalização ao redor da Escola Vicente Ferreira dos Santos, pois na entrada e saída dos alunos encontra-se um trânsito confuso com poucas orientações. Devido a uma reforma, os alunos estão saindo por outro portão na rua Joaquim Martins Pereira, onde encontra-se essa situação. Por último, mas não menos importante, queria comentar sobre hoje o Dia Internacional do Autismo. O autismo é um síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Em crianças, o autismo é mais comum que o câncer e o diabetes. No mundo, a ONU estima que existem mais de 70 milhões de pessoas com autismo. O azul é a cor considerada do autismo, no dia 2 de abril. Ilumine Vista Azul e Ilumine Algo Azul, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Transfiro regimentalmente a presidência. Assumo a presidência, dando continuidade. Não havendo mais vereadores jovens inscritos, passaremos ao intervalo regimental por 5 minutos. A sessão está suspensa. Ou Como eu vou fazer? NPSF, doutor.
esperava o Denner, agora vou voltar. Passaremos agora à ordem do dia. Requerimento do vereador Denner Djalma Ramos Santos Júnior. Processo 1 de 2014. Informações sobre coleta seletiva. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. A votação é simbólica. Para sua aprovação, os favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Uso da palavra pelos vereadores pelo prazo de 5 minutos. Denner. Boa noite a todas e todos novamente. Vou utilizar esse tempo para comentar sobre alguns eventos que este vereador, junto com seus suplentes, participaram durante esse início de mandato. No dia 19 de março, participei da segunda audiência pública para a definição dos cursos presenciais do Instituto Federal, que serão oferecidos gratuitamente em Araras. Quero parabenizar a intensa participação da população e no debate da audiência e reforçar a importância na participação das decisões políticas em nosso município. Participei também da inauguração do Poupa Tempo no dia 28 de março, onde nessa oportunidade o governador Geraldo Alckmin anunciou outros investimentos em diversos setores. Para a habitação foi anunciado o aporte financeiro para a construção de 680 casas populares pelo programa Casa Paulista. Na educação, Araras foi contemplada com 2 novos ônibus escolares e também a construção de 3 novas creches. Na área da segurança, houve a entrega de 31 viaturas para o DEINTER 9. Para a infraestrutura da cidade, Alckmin anunciou a substituição de 3 pontes de madeira por pontes metálicas. Na área da saúde, recebeu aporte financeiro de 1,2 milhão do SOS Santas Casas para ser utilizados em custeio da Santa Casa de Misericórdia de Araras. A verba vai ser utilizada exclusivamente para melhorar o atendimento da população da cidade. Também no dia 28, presenciei a inauguração do Parque Linear, Dr. Sérgio Roberto Ieda. Uma justa homenagem ao defensor da preservação do meio ambiente. E o parque é um espaço de preservação ambiental que fica localizado dentro da zona urbana, próximo ao bairro Jardim Universitário. No dia 29 de março, aconteceu aqui na Câmara Municipal o lançamento do Comitê Municipal do Plebiscito Popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político brasileiro. Presidente Bianca, a vereadora jovem Natália, Júlia Rodrigues, Univaldo, também minha suplente, participaram deste encontro. E eu tenho a certeza que este comitê pode contar com o apoio da Câmara Jovem, que nós vamos empenhar para realizar esse plebiscito, certo? Também agradeço meus suplentes que puderam participar comigo em todos esses eventos e é essencial o apoio de vocês. Sei que não estou sozinho nessa legislatura e o trabalho em grupo é essencial em nossas vidas. Aprendemos a lidar com as diferenças, divergências de opiniões e com vocês não está sendo diferente. O meu recado também vai aos demais vereadores jovens, trabalhem junto com seus suplentes, levem ele em eventos, tragam nas reuniões, porque junto com os suplentes a gente está em mais gente, consegue realizar mais trabalhos, aprovar mais projetos. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Leonardo. Boa noite, senhora presidente, todos os demais componentes da mesa, os demais vereadores, ao público e aos internautas que nos assistem. Eu queria primeiro agradecer ao meu primeiro suplente Murilo, que está presente aqui. Queria agradecer à minha escola Carlota Fernandes, que me apoiou fazendo eleições democráticas, levou todos os candidatos às salas de aulas para fazerem suas apresentações, levou uma coisa legal para a escola, a informação do jovem, eu acho muito importante isso. Queria agradecer ao presidente da Câmara, Breno Cortella, que está muito presente nessa 13ª legislatura. E eu queria agradecer a todos que vieram aqui hoje. E os demais vereadores, vamos trabalhar em equipe para tentar fazer o melhor para essa cidade, levando as coisas que o povo, as reivindicações do povo que vierem falar para a gente puder tentar discutir aqui para tentar fazer uma melhora da cidade. Só isso, uma boa noite a todos. Informa aos vereadores a composição dos partidos temáticos. Partido da Educação, Leonardo Ferrari Bueno, Bianca Cristina da Silva, Natália Albertini, Amanda Peixoto Lacerda.
Partido da Ecologia, Júlia Rodrigues de Azevedo, Nivaldo Bombo Neto. Partido dos Direitos Humanos, Denner de Jalter Ramos dos Santos Júnior, Mirla Cristine Ferraz Santos, Carolina Cardoso da Silva, Felipe Pereira Polezel, André Luiz dos Santos Rocha. Agora informo os vereadores sobre as comissões. Comissão de Justiça, Redação, Segurança, Direitos Humanos e Ética. Presidente, Felipe Pereira Polezel. Carolina Cardoso da Silva, Leonardo Ferrari Bueno, Júlia Rodrigues de Azevedo. Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Presidente, Natália Albertini. Mirla Cristina Ferraz Santos, Amanda Peixoto Lacerda. Comissão de Juventude, Esportes, Ecologia, Agricultura, Indústria e Comércio. Presidente, Denner de Jalter Ramos dos Santos Júnior. Nivaldo Bombo Neto, André Luiz dos Santos Rocha Filho. Nada mais havendo, convido a todos ao município de Araras para a cerimônia de entrega das obras de reforma do PSF Dr. Enio Vitale, que será no dia 4 de abril, sexta-feira, às 19 horas, Rua França, Jardim Piratininga. Nada mais havendo, convoco os vereadores e vereadoras jovens para a próxima sessão ordinária a ser realizada na quarta-feira, dia 6 de maio, às 19h30. Declaro encerrada a presente sessão.